Nada é por acaso. Hoje, nesse vídeo aqui, eu vou compartilhar com vocês as minhas percepções e a minha experiência sobre aquelas coisas que acontecem e a gente pensa, nossa, que coincidência. E eu trouxe aqui o meu café, porque eu quero que seja um bate-papo. Então, pega aí seu cafezinho e vamos ter essa conversa de reflexão sobre esse assunto. E depois, se você quiser, eu gostaria que você compartilhasse comigo nos comentários se você já viveu algo parecido, ou o que você pensa nesse assunto, se você concorda, se você discorda, se você acha que, o Beto tá falando um monte de baboseira aí, tu é doida. Compartilha, que eu gosto de saber e entender a percepção das outras pessoas sobre isso também, tá? E eu gostaria de começar falando que eu não acredito em coincidências. Na minha percepção, coincidências não existem. Eu creio que tudo está atrelado a alguma coisa, até porque na palavra de Deus fala que não existe uma folha sequer que caia de uma árvore se não for da vontade de Deus. Então eu creio que Deus está ali do nosso lado o tempo todo, ou se você prefere chamar Deus de universo, energia, chama do que você quiser, para mim é Deus, tá? Mas que o universo, Deus, está o tempo todo do nosso lado, nos influenciando e nos direcionando, mas nem sempre a gente percebe. Por exemplo, números iguais. Você olha para o relógio e olha 12 e 12. Beleza, continuou o dia e tal, de repente 14 e 12. Beleza, você vai no médico e o médico é num prédio e é no 12º andar. E você começa a ver número 12 por toda parte, várias vezes durante a tua semana, ou qualquer outro número aleatório. E você pensa, nossa, que coincidência. Tem gente que até fala assim, né? Eu não acredito em jogos de azar, mas eu ouço muito as pessoas falarem, eu vou jogar no bicho, porque esse número só tá aparecendo pra mim. E deixa eu tomar meu cafezinho aqui. É um vídeo para ser um vídeo de reflexão, mais tranquilo, desacelerado, desacelera teu coração aí. A gente tá acostumado com vídeos de Reels no Instagram, Shorts no YouTube. Assiste 15 segundos, já joga pra cima, nem termina de ver o vídeo. Mas esse vídeo é um vídeo de reflexão, para ser algo mais gostoso, tá? E eu creio também, falando dessa parte de números, eu creio que os números têm os seus significados, tá? Não tô falando assim de uma parte mística, de misticismo, não. Mas eu creio que existem sim significados dos números. E até mesmo na Bíblia a gente pode ver, por exemplo, o número 12, que eu citei anteriormente, ele é citado diversas vezes. As 12 tribos de Israel, Jesus teve 12 discípulos. Jesus começou a pregar com 12 anos. A mulher do fluxo de sangue, ela estava doente há 12 anos. A menina que foi curada, que foi ressuscitada, ela tinha 12 anos também. Então, diversas vezes a gente vê o número 12 na Bíblia e percebemos que, poxa, tem algum significado por trás desse número. O número 3, o número 7, enfim. Então, se você está vendo várias vezes o mesmo número, eu creio que é Deus querendo te mostrar alguma coisa. Ou você precisa prestar atenção, ou tá para acontecer alguma situação, ou você tá para tomar alguma decisão e Deus, o universo, ou a energia, tá querendo te direcionar para tomar a melhor decisão para sua vida. E eu anotei algumas coisas aqui, por isso que eu fico olhando para baixo, tá, gente? E saindo dessa parte de números, digamos que você tá prestando atenção num determinado tema, um determinado assunto. E aí você não contou para ninguém sobre isso tá só dentro de você. De repente chega alguém e começa a conversar sobre esse assunto com você, ou de repente você vê uma matéria na internet sobre esse assunto, ou você vê um cartaz na rua falando sobre esse assunto, ou uma música começa a tocar e você percebe que tem a ver com aquele assunto. O que são sinais? E muitas vezes a gente não presta atenção, mas eu creio que sempre existem sinais o tempo todo na nossa vida. Muitas vezes a gente não percebe, ou porque está muito ocupado, muito distraído, desconectado. Eu acho que quando nós estamos desconectados com a gente mesmo, porque tem muito a ver com aquilo que acontece dentro de nós, nós não percebemos esses sinais que estão ali querendo nos direcionar para a vida que a gente deseja ter, para aquilo que a gente quer para nós. É importante destacar também
que eu acredito que a vida sempre vai nos direcionar para aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente vibra, aquilo que a gente quer ter no futuro. Mas não é só querer de falar, porque óbvio que todo mundo quer ter saúde, uma vida mais próspera, mais tranquila. Mas uma coisa é você dizer que quer e o tempo todo no seu dia você vibrar o contrário. Você está sentindo o contrário, você se sente incapaz, você sente que não é merecedor ou que não pode prosperar. E eu creio que a nossa vida, o tempo todo, ela vai nos direcionar para aquilo que a gente, para onde está indo a nossa vibração, algo que vem de dentro de nós, tá? E que esse vídeo seja um alerta para você prestar mais atenção aos sinais que estão ao teu redor. Eu creio que a vida que eu tenho hoje e a vida que você tem hoje é a vida que nós construímos no passado. A vida que eu acreditava que eu merecia. A vida que eu vibrei que eu merecia é a vida que eu tenho hoje. Então é óbvio que se você veio de uma família mais humilde, em que teve muita escassez na sua infância, talvez você não tinha escolhas melhores naquele momento, você ouviu muito da sua família, isso é coisa de rico, isso não é para nós, esses lugares a gente não pode frequentar, ou não tem dinheiro, dinheiro é muito difícil, tem que trabalhar muito, ganhando muito pouco. E o fato de estar inserido nesse ambiente, ele faz com que você acabe vibrando dessa forma também. O ambiente onde você esteve na sua infância, ele influencia naquilo que você acredita e naquilo que você vai vibrar. Por mais que você pense, eu quero ficar rico, eu quero prosperar. Se você pensa, se você fala assim, mas no fundo você não acredita que você é merecedor, ou muitas vezes até acontece de você acha melhor não ficar rico porque vai vir um monte de gente te pedir dinheiro e você não quer emprestar, e você acaba vibrando ao contrário. Porque assim, tem essa questão que o pessoal fala muito sobre lei da atração. E eu acredito que em todo o tempo nós estamos atraindo alguma coisa através dos nossos pensamentos. Eu posso escolher ter bons pensamentos e escolher coisas boas para minha versão do futuro, ou eu posso continuar pensando que eu não sou capaz, que eu não sou o suficiente, que eu não sou merecedora, que é muito difícil para mim. De qualquer forma, eu vou estar atraindo alguma coisa com esses pensamentos, porque eu creio que a partir do momento que de fato a gente começa a acreditar que nós merecemos coisas melhores, que nós merecemos uma vida mais próspera, as coisas ao nosso redor começam a mudar e começam a trazer oportunidades. A gente começa a enxergar as oportunidades que estão ao nosso redor para ter uma vida melhor. Se a gente sempre está enxergando a escassez, a falta, o pouco, o não merecimento, a gente não enxerga as oportunidades que estão na nossa frente. E agora eu vou fazer uma comparação com uma história da Bíblia sobre isso, tá? Essa história, ela vai nos comprovar o quanto é de fato difícil mudar uma mentalidade de falta para uma mentalidade de abundância. Não sei se vocês conhecem a história do povo de Israel. Eles estavam escravizados no Egito. Eles viviam como escravos. E Deus mandou Moisés para libertar esse povo, tirar esse povo da escravidão. E a promessa de Deus para o povo foi a terra prometida, que era um lugar onde eles iriam, e na palavra fala que emanava leite e mel, que era uma terra de muita abundância, de muita fartura. Então, existia essa promessa para um povo que vivia como escravo. E agora, trazendo essa analogia para a nossa vida, existe uma promessa de uma vida abundante para mim e para você que vivemos ou vivíamos num estado de pobreza ou de escassez. Existe essa promessa, mas entre a escravidão, que é o Egito, ou a pobreza, e a abundância, que é uma vida melhor, a terra prometida, existe um processo que é atravessar o deserto. E esse processo que é atravessar o deserto, ele é necessário para transformar e mudar a mentalidade de escravo para livre.
uma mentalidade de escassez para uma mentalidade de fartura, de abundância. E a prova de que é muito difícil alterar essa mentalidade é que, primeiro, existem vários indícios históricos que o caminho do Egito até a Terra Prometida era de apenas alguns dias, 30, 40 dias, em algumas pesquisas até menos dias do que isso, a pé. Mas o povo demorou 40 anos para chegar na Terra Prometida. E a segunda coisa é que, do povo de Israel, as pessoas que saíram do Egito, somente 2 pessoas conseguiram entrar na Terra Prometida, que foram Josué e Caleb. Eles foram os únicos que acreditaram que era possível ter aquela terra que Deus tinha prometido. Todo o restante do povo não entrou. Entrou só a próxima direção. Então, isso também é uma prova de que pode existir uma promessa de uma vida abundante para mim, mas as minhas escolhas e a minha mentalidade pode sim me impedir de entrar nesse estado de abundância, de chegar na Terra Prometida. Olha só. E é por isso que a maioria das pessoas que nascem num ambiente mais humilde, de escassez, lá na favela, que tem pouco dinheiro, pouca instrução, pouquíssimas pessoas vão conseguir sair desse estado para um estado de abundância. Mas a primeira coisa que é necessário fazer é acreditar e confiar que a vida, Deus, o universo tem algo maior e melhor para você. E é possível sim mudar essa mentalidade, mas não é do dia para a noite que a gente faz isso. Precisa de um exercício, precisa ser intencional e nós precisamos plantar para colher lá na frente, tá? Até porque assim, ó, usando essa mesma analogia, pensa, alguém que já nasceu na Terra Prometida, uma pessoa que já nasceu numa família rica, numa família próspera. Se em algum momento essa pessoa perder todo o dinheiro que ela tem, se em algum momento essa pessoa sair da Terra Prometida, é muito mais fácil essa pessoa acreditar que a Terra Prometida existe, porque ela já esteve lá, e é muito mais fácil ela voltar para lá, porque ela já tem uma mentalidade de quem esteve lá. Então, parece injusto, mas se é injusto, se não é, a vida é assim que a vida é. Então, se você não nasceu na Terra Prometida, você precisa mudar a sua mentalidade para entrar num estado de abundância. Acredita que tem uma versão sua hoje que já vive uma abundância. E agora, se você é meio doido, assim como eu quero te convidar para me seguir aqui no canal, contar aí nos comentários quais as experiências que você teve com esse assunto. E eu encontro vocês nos próximos vídeos. Até mais!